Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui novamente para apresentar mais um projeto de circuitos lógicos da disciplina Mata 38, do professor Luciano Rebouças, da Universidade Federal da Bahia. Eu tentei botar minha webcam, mas dessa vez eu não consegui colocar. Por algum motivo o OBS não conseguiu reconhecer minha câmera, mas vamos assim mesmo. Bom, o projeto ele consiste num computador simulado, ou seja, a partir de circuitos lógicos a gente tem que fazer um computador simulado e fazer com que ele rode programas, qualquer programa, né? O nome da arquitetura do projeto é a arquitetura Mata 38 2024 e ele tem um pipeline de execução bem definido, ou seja, ele vai só buscar, decodificar e executar todas as informações. Então, é uma etapa sequencial e bem definida. Bom, aqui eu tenho a parte do controle do meu computador, que é onde a gente vai passar o clock para todos os componentes, porque o computador ele tem que ser síncrono com o clock. Especificamente, o meu computador ele é todo a borda de subida. Aqui eu botei dois botões, o Clear e o Reset RAM, para limpar os componentes quando necessário. E eu vou explicar cada parte do meu computador para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo antes de explicar o programa. Começando pelo coração do computador, né, temos a unidade central de processamento, que é onde vai processar todas as informações que o computador precisa e decodificar e executar. Eu vou começar pelo contador de programa. O computador de programa ele é muito importante porque ele pega cada endereço da memória do computador. Ele percorre todo o endereço sequencialmente e a partir desse endereço eu vou conseguir retirar a instrução que está na memória, o dado que está na memória, que a gente chama de palavra. Aqui é importante falar que essas partes do carregar jump, uma verificação que eu faço para controlar o clock, isso aqui foi tudo necessário no computador porque existe uma instrução no computador que se chama jump. Essa instrução é muito importante para fazer os laços de repetições de um programa. E por isso que eu faço esses sinais de controle. Esse aqui é o dado que vai de qual valor que eu preciso dar esse jump quando a instrução for aceita. E aqui eu faço um controle por sinal de clock do PC, do contador de programa, porque quando ele for ativado, eu tenho que decrementar o computador e não ir para frente. Então, porque eu vou precisar voltar no programa para executar até que uma condição seja satisfeita, né? Aí, o endereço desse contador eu passo para a minha memória RAM. O projeto ele só contém uma memória, que é a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. É importante frisar que a memória ela é um dispositivo passivo, ou seja, ela não vai controlar os outros demais dispositivos do computador. Aí esse endereço do PC, né, do computador do programa, ele vai para a entrada da minha memória. Porém, como a memória como o computador ele só tem uma memória, eu precisei segmentar essa memória em alguns endereços. Por quê? Porque tem duas instruções na tabela de instruções do computador, que é o Read Memory Store, uma para ler da memória e outra para armazenar na memória. Como tem um acesso só para os endereços na memória, eu preciso dividir
em RY, RX e o endereço do computador. O endereço do computador foi aquele que eu mostrei, que ele vai percorrer a memória sequencialmente. O RY e o RX são operandos que vai sair da palavra na memória, que eu vou dividir quando eu precisar utilizar. E quando essas instruções elas forem aceitas, se forem ativadas, no caso. Aí, na saída, eu fiz uma lógica aqui, né? Porque enquanto o read memory ou story não estiver ativados, eu quero passar essa palavra para o meu registrador de instruções. O registrador de instruções nada mais é que ele vai pegar essa palavra da memória que o PC apontou e vai registrar essa palavra, porque ela vai ser muito importante para no futuro eu poder decifrar essa palavra e ver quais informações que ela tem. Aí eu passo essa palavra registrada para a unidade de controle e na unidade de controle eu decifro essa palavra. Eu crio um subcircuito para isso, eu chamo de decodificador de palavra. E no decodificador de palavra eu dividi essa palavra em 2 nibbles, né, que são 4 bits, porque a palavra ela tem 1 byte do computador. Então eu dividi em 2 nibbles, 4, 4, e de um nibble, dos menos significativos, eu dividi 2 a 2 para os operandos RY e RX, que eles vão ser importantes para acessar o endereço na memória quando eu precisar e para apontar qual registrador eu vou utilizar lá no banco de registradores. Aqui, os 4 bits mais significativos, aqui à esquerda, eu tenho a minha instrução, que vai ser necessário para mandar para o decodificador de instruções para ver qual instrução o computador está pedindo para realizar. Voltando à unidade de controle, eu pego essa instrução e vou ter que decifrar ela. Também crio um subcircuito para isso, que é o decodificador de instrução. Eu passo essa instrução e uso comparadores para ver quais valores estão ativos. Por exemplo, no PDF de orientações gerais do trabalho, do projeto, do computador simulado, existe uma tabela que mostra os mnemônicos de cada instrução e seus respectivos valores em hexa. Então, eu comparei o valor da minha instrução com um dígito para ver qual instrução ela vai ser ativada. Por exemplo, na tabela nós temos a instrução EQ, que representa o mnemônico EQ, que representa o igual. Isso é se o código for 2, se o valor for 2. Então, se a minha instrução aqui ela valer 2, com um comparador, se 2 for igual a 2, eu ativo a instrução EQ. E eu fiz a mesma lógica sucessivamente para as demais instruções. Aqui eu botei os túneis, né, de cada valor e organizei para poder usar fora da unidade de controle, porque como eu organizei subcircuitos, eu vou precisar desses valores posteriormente em outros circuitos que eu precisar operar. Bom, depois disso, é bom eu passar para o banco de registradores. Banco de registradores aqui. No banco de registradores, os registradores são nada mais do que uma memória temporária. Eu vou só utilizar esses registradores quando forem necessários. Por quê? Porque aqui nos registradores que eu vou armazenar valores e fazer algumas operações para jogar lá na ULA. Então, por exemplo, em algum desses registradores vai passar um valor e esses valores eu vou fazer operações, seja lá de soma, de subtração ou multiplicação, que seja, para eu mandar lá na ULA e fazer essas operações que são muito importantes. Então aqui eu passo o valor do registrador, tem os pinos de clear de clock, e aqui eu dividi em saídas SR0, SR1, SR2 e SR3, porque são 4 registradores de propósito geral e ele começa do 0 ao 3. Aqui eu usei uma lógica do Demux,
porque eu percebi que se eu não utilizasse a lógica do demux, os registradores de propósito geral eles não operavam adequadamente. Às vezes eles perdiam valores que não era para perder. E sabe aquele nível que eu dividi para o operando RX? Então, eu vou precisar usar ele aqui para poder saber qual registrador eu vou operar e vou utilizar. Aí a gente volta para a unidade de controle, em que na unidade de controle eu passo esses valores do banco de registradores, de SR0 até SR3, e jogo numa MUX. Por quê? Porque eu vou precisar selecionar entre esses valores qual valor final SRY, que eu chamei de SRY ou SRX, para eu jogar lá na ULA e fazer as operações. Então, eu jogo esses valores aqui de SR0 até SR3 em cada MUX e cada operando RY, RX, eu vou produzir as suas respectivas saídas. Então, se eu usar o operando RY, eu vou produzir SRY. Se eu for usar o operando RX, eu vou pegar o valor SRX. Bom, depois disso, a gente vai precisar ir aqui na ULA. Aqui na ULA. Na ULA é onde a gente vai fazer as operações aritméticas do computador. É a unidade lógica aritmética. Então, a gente vai pegar aqueles valores de SRX e SRY, um valor do registrador acumulador também, porque existe esse registrador para guardar os nossos resultados e utilizar eles quando for preciso. E aqui eu passei as instruções porque eu precisei utilizar elas para fazer a lógica da ULA. A ULA eu fiz o mesmo esquema basicamente do decodificador de instruções. Eu também usei comparadores. Por quê? É possível perceber na tabela que cada mnemônico existe uma descrição para saber o que eu vou fazer com RX e o que eu vou fazer com RY. Por exemplo, a instrução de igual. Eu vou comparar RX com RY. Se ele for 1, eu mando esse valor 1 para o registrador acumulador. Se não, eu não mando nada. Por que isso é importante? Porque as comparações vão ser necessárias para eu fazer o jump do meu computador caso a condição seja satisfeita. Caso a condição não seja satisfeita, eu não vou fazer esse jump. Então isso aqui vai ser muito importante. Então, eu passei os valores SRX e SRY nos comparadores e utilizei um buffer controlado para caso cada instrução estivesse ativada, eu passasse para uma saída. E eu fiz isso com todas as instruções da tabela de instruções. Por exemplo, aqui nós temos o menor ou igual, que é a instrução LEC. Aí ele vai passar por uma saída. É importante frisar que aqui ele vai passar um bit, né? Porque o comparador vai sair um bit. Só que posteriormente eu fiz uma extensão desse 1 bit para mandar para o registrador acumulador. Porque ele vai aceitar 8 bits. Então eu precisei fazer essa instrução. Aqui tem as operações de soma, de multiplicação, de subtração, que também vai ser importantes para o computador. E eu fiz a mesma lógica, só que eu botei uma saída diferente. E essas saídas eu joguei no MUX para selecionar entre elas qual eu vou precisar passar. Por exemplo, as saídas de 1 bit, como eu havia falado, eu passei no extensor de bits, que ele tem 1 bit de dado e vai sair 8. E eu passei no MUX junto com outro resultado A2 das operações de soma, de multiplicação e de subtração. E eu fiz uma lógica do seguinte: bom, se o sub, mu ou add, que é a subtração, multiplicação e adição, estiverem ativados, eu vou passar o valor A2, que é o valor dessas operações aqui. Caso contrário, eu passo esses valores aqui, que são os valores da comparação. E eu mando eles na ULA. Para sair da ULA, na verdade, a saída da ULA. Por quê? Porque a saída da ULA ela vai precisar ir aqui no registrador acumulador para eu poder
registrar cada resultado da unidade lógica aritmética. Aqui eu utilizo um enable RA, que é basicamente eu só vou usar esse registrador acumulador quando eu tiver alguma instrução que precise utilizar ele. Assim eu tenho um pouco mais de controle no meu computador. E eu vou ter uma saída registrador acumulador, que eu chamo de registrador acumulador. Só para mostrar essa parte do enable RA, na unidade de controle, eu fiz essa lógica aqui, em que se eu precisar utilizar alguma dessas instruções, eu vou utilizar, vai sair aqui em alto o enable RA e eu vou usar o registrador acumulador para elas. Deixa eu ver o que mais. Na unidade lógica. Sim. Na ULA, eu também fiz o seguinte. Você lembra aquele contador de programa que eu precisei fazer passar a instrução do jump lá? Então, aqui eu já faço aqui logo na ULA a verificação de igualdade RA, porque se ele for igual, se o RA for igual a 1 e o jump estiver ativo, eu vou utilizar esse jump e vou passar no contador de programa para ele executar o laço. Como está aqui na tabela, jump e desvio de fluxo. O dígito X é 7 e é que ele fala, se RA for igual a 1, mande o valor de Rx para o contador de programa, que é o que eu faço aqui. Tá. Aí passando para as últimas partes da unidade de controle, tem outras coisas aqui que é muito importante frisar, que é essas instruções em específicos que eu não faço na ULA. Eu faço aqui na unidade de controle mesmo. Que é caso o read memory estiver ativo, o mover registrador ou o mover registrador acumulador. Caso o mover registrador acumulador esteja ativado, eu usei buffers controlados para isso. Eu passo o valor do meu registrador acumulador para o banco de registradores, que eu chamei de valor registrador. Esse banco aqui, que eu mostrei lá no início. Caso a instrução move, que é copiar registrador, estiver ativo, eu passo o valor de SRY para o banco de registradores. E caso o read memory estiver ativo, ou seja, o ler da memória, eu vou passar o valor da RAM dos dados, não das instruções, dos dados, para o valor para lá para o banco de registradores, para ter todo esse fluxo para fazer todas as operações. Por quê? Porque o computador ele vai operar como um ciclo, ou seja, alguns valores eles vão ser perdidos, outros vão ser substituídos. Então, todo esse ciclo de operação é muito importante manter o controle no computador. Tá, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa da unidade de processamento. Já falei da UC. Aqui no contador de programa, quando eu fiz aquela verificação do registrador acumulador se for igual a 1, e se o jump estiver ativo, eu vou carregar o jump. E aí eu jogo direto aqui no contador de programa, como havia falado, e faço essa operação, que é muito importante. Deixa eu ver se precisa falar mais alguma coisa. Aqui não sei. O banco de registradores, quando eu mostrei o demux, essa entrada DMX é para selecionar qual registrador eu vou operar e manter um controle melhor em qual instrução eu vou precisar usar. Porque assim eu tenho um controle melhor do banco de registradores. Então eu botei aqui usando portas lógicas mesmo. Se o read memory, se o move e se o move acumulador ele precisar ser utilizado, e aí eu ativo em alto o controle do demux e utilizo o banco dos registradores. Tá, já falei da ULA, da unidade de controle. Agora vou passar para a memória. Como já falado, a memória
O projeto só tem uma memória, que é a memória RAM. E aqui preciso falar algumas coisas, como por exemplo o endereço geral, que eu fiz essa divisão que eu falei lá no início, dos operandos que eu vou precisar utilizar como endereço e do endereço do computador. Eu transformei aqui os bits mais significativos em 1 e mantive os 2 bits de cada operando para poder acessar a respectiva posição na memória, porque como existe uma memória só para o projeto, eu precisei particionar entre memória entre instruções e dados. No meu caso, eu dividi o primeiro espaço da memória aqui, os primeiros espaços aqui da memória para instruções e os 4 últimos espaços da memória aqui eu defini os dados. Porque como a gente tem um operando de 2 bits, então a gente só vai conseguir utilizar 4 dados disponíveis na memória e o resto tudo para poder utilizar de instruções. Então, basicamente, se eu operar com computador de programa, eu vou buscar instruções. Se eu operar com RY/RX, que é quando o read memory ou store estiver ativado, eu vou operar com dados. E é por isso que eu fiz essa divisão aqui. Eu dividi tudo e passei no endereço geral, para facilitar, deixar mais organizado. Aí aqui tem um clock, o valor do, do, do banco de registradores que eu selecionei, eu também tenho que passar aqui, porque quando eu quiser fazer um story, eu preciso fazer o story desse valor no endereço que eu especifiquei. E aqui até eu utilizei uma lógica para fazer o story, porque eu só poderia fazer o story quando eu realmente precisasse. Eu não queria que o story ativasse em ocasiões que não fossem necessárias. Senão ia dar muito problema no computador. E a parte do read memory eu deixei operar por ela mesma. Afinal de contas, a saída que ela vai produzir depende de qual instrução ela vai ser ativada. Então, por exemplo, por isso que eu dividi a saída em 2, porque eu vou precisar de uma saída para as instruções, para mandar no registro de instruções, e vou precisar de uma saída para os dados, para mandar na unidade de controle, para esses dados ela for para o banco de registradores, caso o read memory esteja ativo, que eu vou ler da memória um dado e vou mandar para o banco de registradores. Então, basicamente, o fluxo do computador é esse. Ele vai operar assim, sequencialmente, um ciclo, até que a instrução halt, cadê unidade de decodificador de instrução, até que essa instrução halt, que é representada por F em hexadecimal, seja ativa. E quando ela for ativa, eu encerro todo o meu programa do meu computador. Tá, agora eu vou testar o código em hexadecimal que a gente precisou fazer para testar como o computador foi operado. O professor não solicitou que a gente fizesse a sequência de Fibonacci, né? Então a gente precisou para fazer em assembly, transformar para binário e depois de transformar para binário, eu transformasse para hexa, porque a memória aceita os dígitos em hexadecimal, né? E eu vou fazer esse teste agora. Vou carregar a imagem da sequência de Fibonacci. Antes de testar, a sequência de Fibonacci é basicamente eu vou somar o termo o termo anterior com o próximo termo. Então, por exemplo, a sequência de Fibonacci começa em 0 e 1. Tem gente que começa em 1, aí vai depender. Mas a gente pega esse termo anterior e soma com o próximo. Por exemplo, 0 e 1 vai produzir 1. Aí a gente soma 1 com 1 anterior, vai ser 2. E a sequência de Fibonacci é basicamente isso. Bom, agora eu vou testar o programa da sequência de Fibonacci para mostrar que tá tudo ok, né? No computador. Eu fiz até um código aqui, né, em C++ para ver
se estava fazendo tudo certinho para me orientar melhor. Até bom passar em outra linguagem para você ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar o código final que vai passar na memória. Então, por exemplo, se eu quero testar o oitavo termo da sequência de Fibonacci. O oitavo termo é 13. Vou testar aqui na memória, vou botar aqui esse primeiro espaço aqui para dados da minha memória, é onde eu vou colocar o termo. Então, vou botar aqui o oitavo termo, como testei ali no programa, e vou rodar. Pronto. Após o programa ter rodado, ele me retornou, neste mesmo endereço, o valor do oitavo termo de Fibonacci, que é 13. Só que aqui ele me deu o resultado em hexa. Porque D em hexa é 13 equivale a 13 no decimal. Então, basicamente, como funciona o fluxo do programa? Ele lê cada endereço de memória que eu especificar, cada dado, e ele vai comparando esses dados. Se esses dados atenderem a alguma relação que eu fizer, como por exemplo a relação de igual, menor igual, eu vou fazer uma instrução de desvio de fluxo, se precisar. Caso contrário, é como se fosse o if e o else. Caso contrário, eu não executo. E ele vai ficar fazendo isso a cada pulso de clock, a cada vez que o computador de programa passar um valor, ele vai fazendo isso, calculando e vai armazenar na própria memória o resultado. Esses outros espaços foi para fazer o jump, caso fosse necessário, e basicamente é isso. Teve outra coisa, eu vou testar só mais uma vez aqui o programa, vou testar outro valor. Eu vou testar, por exemplo, o nono termo da sequência Fibonacci. O nono termo ele me retornou 15 em hexa, que equivale a 21. Então, tá certo, né? O nono termo da sequência de Fibonacci, considerando que 0, né, é o primeiro termo, ele retorna 21, né? O nonésimo termo da sequência de Fibonacci. Então, é basicamente isso. O projeto teve uma coisa que eu não consegui fazer, é bom frisar, que foi a parte do caso o valor passe de 1 byte, porque a memória do projeto ela suporta ter 1 byte, então, que no caso é 8 bits. Caso ela passe de 8 bits, né, esse valor para se armazenar na memória, eu tinha que dividir e armazenar em duas localidades diferentes. Porém, eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Mas eu acredito que o resto do computador, do projeto do computador simulado, acho que eu consegui fazer tranquilo, assim. Mas acho que é isso. Acho que não tem mais muito o que eu frisar. No mais, o projeto foi esse. Foi bom para assim entender, né? Desmistificar como é que funciona um computador, né, por dentro, porque geralmente quando a gente estuda a computação ou algo de modo geral assim, a gente só entende assim, só vê no máximo algumas vezes a parte da programação. Mas o computador não é só isso. Para ter a programação, tem que ter essa parte aqui interna. E foi difícil, foi um projeto difícil, eu não vou mentir, eu passei muito perrengue para fazer. Mas foi bom que eu entendi muita coisa, aprendi muita coisa do projeto, como o computador funciona. E é isso. Né? Obrigado pela atenção de todos. E é isso, obrigado.